Boa noite, irmãos. Vamos ouvir nossos cantores cristãos no hino 152 e no 152, culto de oração. E esse hino tem por título Ouve-nos, Pastor Divino. Momento de louvarmos ao nosso Deus e também orarmos, juntos como igreja. E no 152 do nosso cantor cristão. Pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz viver. Chama aos pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém, irmãos? Vamos ainda louvar nosso Deus com mais um hino do cantor cristão, irmãos. Hino 347, 347 do nosso cantor cristão. O coração em paz. 347. Vindo sombras escuras dos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração
mais um dia aqui juntos para estarmos celebrando, né, a nossa reunião de oração. Não podemos estar juntos lá no templo, fisicamente, mas nós podemos estar unidos espiritualmente. E nosso desejo é que você esteja participando conosco, acompanhando o estudo da Palavra de Deus. Depois vamos passar para os agradecimentos e pedidos de oração. Nosso desejo é que você participe junto conosco, ok? Nós estamos estudando o livro de Tiago, né? Já há alguns meses, podemos dizer assim, uns 2, 3 meses, nós estamos estudando a Epístola de Tiago e cada quarta-feira nós estamos estudando uma porção da Palavra de Deus. E eu convido você, então, né, tanto para acompanhar aí através do WhatsApp. Você pode acompanhar o estudo bíblico, né, que eu já enviei aos irmãos, né, a folha do aluno, no qual você pode preencher. Embora não dá para você preencher no WhatsApp, mas você pode pegar uma caneta, um papelzinho, né, e anotando os nomes dos quais você estará preenchendo a folha de estudo bíblico, ok? Então, nós vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 3, é o texto do qual nós estamos estudando. Tiago, capítulo 3. E nós vamos ler, então, esse texto do versículo 1 até o versículo 12. Tiago 3, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este momento onde estamos reunidos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Te louvamos por tudo que o Senhor tem dado, suprido, nos abençoado. E neste momento pedimos a bênção do Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude, ilumine o nosso entendimento, para que possamos aprender mais do Senhor através da Tua Palavra e aplicar isso à nossa vida diária, ao nosso cotidiano. Abençoe o Teu rebanho, a Tua igreja, que está reunida, cada um em seus lares, mas juntos em espírito nós estamos juntos. Pedimos a Tua bênção, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, semana passada nós estudamos já capítulo 3, versículos 1, onde Tiago exorta, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres. Então nós já explicamos isso, que Tiago na verdade estava encorajando aqueles que têm um chamado para ensinar, tomar cuidado com as suas palavras, porque suas palavras incentivam, encorajam, edificam, são exemplo para outros, né? E hoje nós vamos entrar mais especificamente sobre o uso da língua do modo geral, ok?
Então você acompanha aí, se você tem condições de acompanhar aí através da fichinha que foi enviada pelo WhatsApp, então você acompanha aí a leitura e vamos então preenchendo e juntos vamos estar discutindo um pouco a respeito desse texto. É possível dominar a língua? Foi esse o título que nós colocamos para essa porção desse texto aqui da Palavra de Deus. Será que é possível nós controlarmos a língua? Vamos ver o que diz aqui a Palavra de Deus. Tiago utiliza alguns exemplos para comparar a língua. O primeiro é o freio colocado na boca dos cavalos, que relativamente pequeno controla. Então você escreve aí, controla um animal grande, né? Então nós sabemos disso, que um freio que é colocado na boca de um cavalo grande, feroz, né? Valente, ela consegue controlar todo aquele animal. O segundo é o leme, que controla a direção dos grandes navios. O leme é uma parte muito pequena, escreve aí, pequena, da estrutura do navio. Entretanto, é essencial para seguir o curso que o piloto tem em mente. Note que não é o vento forte, mas o piloto, aquele que dirige, né? Piloto, que determina a direção do navio. O contraste está na pequenez do leme e no tamanho do navio. Então, o freio na boca do cavalo faz com que aquela pequena coisa domine aquele animal grande, feroz, cheio de força. O leme do navio é um instrumento pequeno, né? Uma parte muito pequena em comparação ao tamanho do navio. Aliás, os judeus era muito comum, eles não eram um povo do mar, e eles achavam muito interessante, eles admiravam muito, né? Os navios naquela época. A Bíblia fala de Paulo viajando para Roma, né? Então eles admiravam muito isso. E nós podemos ver que o leme, algo que é colocado na parte de trás do navio, né? Sabemos que ele controla toda aquela embarcação no sentido para que lado, qual a direção que o navio vai tomar. Continuando aí. O freio, o leme e a língua têm a mesma característica. São pequenos e ainda assim conseguem realizar grandes coisas. Então você escreve aí a palavrinha grandes. A língua é capaz de se gabar de grandes coisas, de engrandecer os homens, de levá-los à violência. A língua pode mover os homens a mais nobres ações, como instruir o ignorante, encorajar o rejeitado, confortar o entristecido e acalmar os que estão à morte. Mas também pode esmagar. Então você escreve aí, esmagar. Esmagar o espírito humano, destruir reputações, espalhar desconfiança e ódio, causar separação. E até levar nações à beira da guerra, né? Então aqui Tiago ele faz uma comparação, ele dá um exemplo que assim como o freio domina um grande animal, o leme dirige um grande navio, né? Ele está querendo mostrar que a língua, um pequeno órgão, né? Esse pequeno órgão que nós temos aqui na boca, ela consegue, digamos assim, fazer grandes coisas. E ele dá aqui exemplo, coisas boas, mas também a língua pode fazer coisas muito ruins, né? Então ele diz aqui que a língua, através da língua, os homens instruem os ignorantes, né? Você ensina outros, você encoraja uma pessoa, você pode confortar uma pessoa que está triste, abatida, né? Você pode com a língua acalmar os corações daqueles que estão desesperados, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão, digamos assim, passando pela beira da morte. Então veja, a língua ela pode fazer grandes coisas boas, mas também a língua, se ela não for bem usada, ela pode também, né, esmagar o espírito humano. A língua ela pode destruir a reputação de alguém, né? Com a língua também nós podemos espalhar desconfiança, nós podemos espalhar dúvidas, nós podemos espalhar ódio, nós podemos espalhar inveja, né?
Com a língua as pessoas podem causar separação entre umas e outras. Então veja o perigo que tem o mau uso da língua. Continua aí. Veja como uma enorme floresta é incendiada por uma pequena fagulha. É isso que Tiago diz aqui no versículo 5, né? Ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu, né? Então esse é o terceiro exemplo e, num certo sentido, o melhor dos três. Uma fagulha é suficiente para incendiar toda uma floresta. Carvalhos imponentes, cedros majestosos e pinheiros altos são reduzidos a tocos, né? A palavrinha aí, escreve aí a palavrinha tocos. Sabemos, né, que uma floresta ela pode ser queimada e depois a grandes árvores vira apenas um toco, né? Pequena madeira ali que não tem mais utilidade. Então, continuando, são reduzidos a tocos horríveis de madeira escurecida. Tiago compara a língua ao fogo no sentido de que está fora de controle e destrói tudo que é combustível e encontra-se no seu caminho, né? Então, Tiago dá o terceiro exemplo, que a língua é como uma faísca de fogo, né? Que pode colocar realmente toda uma floresta em chamas. E aquilo que está pela frente, aquilo que é combustível, aquilo que queima, nós sabemos que o fogo ele vai destruindo. Então, Tiago faz aqui outra comparação, como a língua é comparada a algo tão pequeno, mas que pode causar uma grande devastação. Vamos ler um texto lá no Salmo 120. Abra lá, volta um pouquinho a sua Bíblia, deixe marcado aí, Tiago, né? E vamos lá para o Salmo 120. Vamos ver o que diz também aqui a palavra de Deus. Tem aí Salmo 120, versículo 3 e versículo 4. Salmo 120, 3 e 4. Diz assim: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, né? Então aqui também o salmista, ele compara também a língua aqui, né, com brasas vivas de zimbro, né? Então veja que a língua ela é comparada, no caso aqui, como uma faísca que pode destruir, contaminar, né, toda uma floresta. Tem outro texto também que nós podemos ver em Provérbios, vá um pouquinho para frente, 16 de Provérbios. Vamos lá. Provérbios 16, 27. Provérbios 16, 27. Tem aí, se você pegou a cópia pelo WhatsApp. Diz assim a palavra: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente, né? Então, nos seus lábios há fogo ardente. Então, nós podemos ver, irmãos, que a Bíblia, ela compara a língua como um fogo, como uma faísca, algo pequenino, mas que pode fazer uma grande devastação, pode fazer um grande estrago. E é isso que Tiago está querendo mostrar, né? O contraste de algo pequeno, mas que pode causar um prejuízo muito, muito, muito grande se ele não for bem utilizado. Vamos continuar. Tiago diz no versículo 6 que a língua é um mundo de iniquidade, ou seja, ela dá origem a muitos pecados. Aliás, escreve aí poucos, a palavrinha poucos. Poucos pecados são cometidos nos quais a língua não está envolvida, né? Então Tiago diz que, digamos assim, poucos pecados que o homem comete que ele não está envolvido, né? Eu digo, ela participou de alguma maneira, planejando, falando, deve ser isso, deve ser aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que geralmente a língua está envolvida em muitos e muitos tipos de pecados. É isso que Tiago está querendo dizer. Continuando. Por causa de sua tendência para o mal, a língua corrompe todo o ser humano. Então nós sabemos disso, né? Uma pessoa que realmente não tem controle sobre a sua língua, todo o seu corpo é afetado, porque é a pessoa toda, né? Embora a pessoa diga, fulano ali tem a língua grande, né? Tem uma língua mortífera, nós sabemos que ela está se referindo não só à língua, mas toda a pessoa. Aquela pessoa é manchada, a sua pessoa é completamente manchada pelo uso da língua. Então, a língua ele tem esse poder, digamos aí, Tiago diz aqui, né?
de corromper todo o corpo humano. Uma língua ruim, ela não apenas é ela ruim, ela estraga todo o corpo do ser humano. Então veja como nós devemos tomar cuidado com o uso da nossa língua. Continua. O ser humano é capaz de, coloque aí, dominar. O ser humano é capaz de dominar. Ok? Escreveu? Dominar todas as criaturas, pois Deus concedeu a ele o poder de governar sobre sua criação, feras, aves, répteis e seres marinhos. Né? É isso que Tiago diz no versículo 7 do nosso texto. Vamos voltar para Tiago. Deixa a sua biblinha marcada, né? Ou com marcar texto, ou com a fitinha. Tiago 3,7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Né? Então, Tiago está dizendo aqui, irmãos, que o homem ele tem o poder, ele tem a capacidade, ele tem a habilidade de dominar todas as feras, tudo que tem na criação de Deus. Deus diz que para o homem, né, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, ele vai falando sobre a criação de Deus, mas também diz que Deus concedeu ao homem que domine sobre a criação. Quando Deus criou, Deus disse para Adão cuidar, né, da criação. E nós sabemos que o ser humano, ele domina sobre os animais, né? Ele domina sobre as aves, sobre os répteis, sobre tudo, né? Então o homem tem esse poder de dominar a raça, digamos assim, animal, né? Os animais. Continua. Ainda assim, o homem é, coloque aí, incapaz. Incapaz. Coloca essa palavrinha aí. Incapaz de controlar sua própria língua. Deu para entender? Então, o Tiago está fazendo aqui uma comparação. Olha, o homem, o ser humano, ele chega a dominar toda a criação. Né? Tanto no céu, na terra, nos mares, o homem consegue pegar as aves, caçar, o homem consegue dominar os animais, né? Nós sabemos que o homem domina. O homem consegue pescar e dominar os animais marinhos, né? As baleias, os maiores peixes que existem, o homem tem praticamente destruído. Mas o homem não consegue dominar a sua língua. Essa é a comparação que Tiago está fazendo, né? O ser humano ele domina tanta coisa, mas não domina algo tão pequeno chamado língua, né? Diz aqui, ó. Quando ele pecou, tornou-se escravo do pecado e dominado por ele. Deu para entender? Então, o fato do homem ter caído no pecado fez com que o homem se tornasse escravo do pecado. Aliás, o Senhor Jesus Cristo diz, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, pelo fato do homem ser um pecador, ter caído lá no Éden, ele se tornou escravo do pecado e, consequentemente, agora ele não tem mais capacidade de dizer eu nunca mais vou pecar com alguém. Porque ele se tornou escravo. E nós sabemos que o ser humano, de modo geral, ele não consegue dominar a própria língua. Às vezes ele domina até outras coisas, ele domina outras pessoas, né? Grandes homens dominam um batalhão, dominam milhares de pessoas, mas às vezes não consegue dominar a sua pequena língua. Continue. A língua pode ser comparada também com uma cobra, né? Essa é uma ilustração, um exemplo também muito usado hoje, mas a Bíblia já usava isso. Tiago 3,8. Vamos lá? 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, né? É o que diz aqui, né? A palavra de Deus. Então, você coloca aí, a língua pode ser comparada com uma cobra, carregada de veneno mortífero, né? Então, a língua ela pode ser carregada de veneno mortífero. Vamos ver o que diz o Salmo 140. Volte lá, deixa marcado aí, Salmo 140. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra de Deus. Sempre comparando a Escritura com as Escrituras. Salmo, vamos lá, 140, versículo 3. Diz assim: aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide, né? Veneno de áspide, aguçam a língua como uma serpente. Então, Tiago diz que a língua, né, meus queridos, ela é venenosa. E esse exemplo de comparar a língua com a cobra, com a serpente, é algo por quê? Porque embora a cobra, às vezes tem umas cobras pequenas, né?
mas que uma picada que ela dá pode ser mortífera, pode ser fatal. Se a pessoa não correr, não tratar rapidamente, aquilo pode tirar até mesmo a própria vida, né? E nós sabemos que até hoje, né, em várias culturas, a língua ela é comparada realmente, né, a uma cobra, né? É muito comum aquele ditado: a fulana tem uma língua de cobra, né? Aquilo ali tem uma língua venenosa, né? É uma expressão até muito comum na nossa cultura. Fulano tem uma língua venenosa, né? Cuidado, que aquilo ali pica, né? Aquilo ali é uma serpente, aquilo ali é uma cobra. Então é muito usado esse termo para muitas vezes descrever uma pessoa, né, que tem uma língua perigosa, que tem uma língua que fala demais, que tem uma língua não controlada. Então, veja que a língua também ela é comparada nesse sentido a uma cobra, uma serpente, algo venenoso, né? Continua. Washington Irving, um escritor, ele comenta: uma língua afiada é o único instrumento de corte que, quanto mais usado, mais afiado fica. Então escreve aí, afiado. Interessante, né? Ele diz que a língua, né, uma língua afiada é o único instrumento de corte que, quanto mais usa, mais afiado fica. Nós sabemos que a gente usa uma faca, quanto mais você usa, ela vai ficando cega, você tem que amolar. Mas ele compara que a língua, quanto mais uma língua afiada, uma língua ruim, mais ela fala, pior ela fica, né? Mais afiada ela fica. Ela tem poder ainda mais de destruir, de cortar, de arruinar a vida das pessoas. Então veja como, irmãos, a palavra de Deus nos exorta sobre o perigo do mau uso da língua. Então a língua é algo perigosíssimo se ela não for bem utilizada, se ela não for bem usada, de uma maneira que edifique, de uma maneira que glorifique, né, o nome de Deus. Então veja que Tiago ele faz várias comparações da língua, né, começando com o freio do cavalo. Um cavalo grande, mas o cabeça ele pode realmente ali dominar. Um navio imenso, né? Nós sabemos que o leme ele tem o poder de dirigir, de guiar o navio, né? Uma pequena fagulha tão pequenininha, ela pode realmente cair numa floresta e incendiar. Aliás, nós tivemos há pouco tempo na Austrália, né, um grande incêndio que devastou realmente milhares e milhares de hectares, matou animais, né, até mesmo pessoas. Então, uma pequena fagulha, às vezes uma bituca de cigarro que a gente passando na estrada jogou ali, pode ter feito um grande estrago. Então, Tiago faz comparações aqui, exemplos bem claros, bem vívidos, para a gente compreender a gravidade que é o mau uso da língua. Se a gente não utilizar a nossa língua de maneira apropriada, de maneira sábia, irmãos, ela pode ser algo destrutivo, né? O Tiago aqui, normalmente, ele fala que a língua, né, ela pode estar carregada de veneno mortífero, ou seja, simbolizando aí uma cobra, né, um escorpião, um animal perigoso, né, um animal que apenas uma picadinha pode ser algo mortífero. Então a língua também ela é comparada realmente a uma cobra, uma serpente, uma víbora, perigoso, né, muito perigosa. Então, e aqui esse escritor ele diz isso, que a língua afiada, quanto mais ela usa, mais afiada ela fica, né? Quanto mais ela fala, mais ela destrói. Cuidado com o uso da língua, é isso que Tiago quer nos ensinar. Vamos continuar. Assim como o freio determina a direção ao cavalo e o leme ao navio, também a língua pode determinar o destino do indivíduo. Olha, isso é importante, irmão. Ele está querendo mostrar que assim como o freio, né, determina a direção do cavalo, que nós sabemos ali que quem está domando o cavalo é por ali que ele vai guiar, vai dizer para onde o cavalo tem que ir. Nós sabemos que um piloto, né, no navio, é ele que vai determinar através do leme qual é a direção, qual é o curso, qual é a direção que ele vai estar levando aquela embarcação, para onde ele vai estar levando aquela embarcação. Então, algo pequeno domina algo grande. Aí aqui ele conclui: a língua também pode determinar o destino de alguém. Olha, irmão, isso é muito importante. Ele está querendo dizer que a nossa língua, o uso da nossa língua pode determinar para onde nós estamos indo, como nós estamos conduzindo a nossa vida, o nosso dia a dia, a maneira que nós falamos, que nós usamos as palavras, nós vamos estar mostrando para onde nós estamos dirigindo a nossa vida. Pode ser para edificação, pode ser para destruição, pode ser para ser bênção na vida de outro, mas pode ser para ser maldição, pode ser para ajudar, pode ser para atrapalhar, né? Pode ser para encorajar,
pode ser para desencorajar alguém, né? Pode ser realmente de uma maneira que você possa falar que edifique, que ajude, mas também você pode falar de uma maneira que atrapalhe, que coloque a pessoa lá para baixo. Então, a língua, irmão, o uso da língua, ele está querendo dizer que ela também está determinando o curso da nossa vida, como estamos dirigindo a nossa vida, de que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida. Pelo uso da nossa língua é possível determinar para onde nós estamos indo, né? Então, muito cuidado. Então vem a pergunta que foi feita aqui como título, né? É possível então dominar a língua? Será que é possível nós termos uma língua controlada? Será que é possível o ser humano dominar a língua? Ele domina todas as criaturas, né? Vamos lá, né? Então, veja bem, assim como a natureza humana consegue dominar a natureza animal, coloque aí, a natureza animal, sujeitando-a, assim também aqueles que foram libertos do pecado pelo sangue de Cristo têm a natureza divina. Escreve aí, natureza divina, que é mais poderosa do que a humana, e agora podem, com a ajuda do Espírito Santo, dominar a velha natureza. Para os salvos é possível sim. Então escreve aí, é possível? Possível sim. Dominar a língua. Mas para que isso aconteça, é necessário que andemos no Espírito. Espírito, escreve aí, Espírito e não na carne. Irmãos, o que Tiago está querendo nos ensinar, né? Quando ele diz a língua é mal contido, né? É um mal que ninguém pode dominar. Então, nós podemos concluir o seguinte: ele está querendo mostrar que o ser humano, né, ele consegue dominar sobre os outros seres, no caso os seres animais, as aves, os répteis e tudo mais. Mas lembre-se, o ser humano, ele é uma natureza, né? Ele está acima dos animais. Deus nos colocou acima dos animais. Nós dominamos sobre os animais. Por isso, o ser humano, ele consegue dominar toda a natureza animal, porque ele tem uma natureza acima da dele. Agora, colocando o ser humano como o próprio ser humano, no sentido do ser humano em si, pelo fato dele ser escravo do pecado, estar ali, né, com a natureza humana, caída, ele não consegue dominar a sua própria língua. E, consequentemente, ele não consegue dominar todo o seu próprio corpo, seus pensamentos, os seus atos, né? Nenhum ser humano consegue dizer, eu nunca mais vou pecar, eu vou parar de pecar. Por quê? A sua natureza é uma natureza caída, é uma natureza escravizada. Mas aqui, o que Tiago está querendo mostrar, irmãos, quando ele diz que isso não deve acontecer, nós vamos concluir dentro desse versículo, os crentes agora, eles têm uma nova natureza, que é chamada na Bíblia de natureza divina. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a natureza divina. E essa natureza divina, lembra a natureza humana daqui, a natureza animal daqui, e a natureza divina está acima da natureza humana, porque ela é de Deus. Então a nossa natureza divina, que habita dentro de nós, ela é superior à nossa natureza humana. Consequentemente, aqueles que são salvos, aqueles que têm a natureza divina, podem agora sim dominar sobre a natureza humana. Então nós por nós mesmos, na nossa natureza humana, nós não conseguimos dominar nós mesmos. Nós não conseguimos ter a capacidade de dizer, eu nunca mais vou fazer isso. Mas quando nós temos agora uma natureza divina, que é superior, nós podemos agora dominar a natureza humana. Não por nossas forças, mas pela ajuda e pela graça da natureza divina, a natureza de Deus, que nós temos agora essa natureza, aí sim nós podemos então dominar a natureza humana e, consequentemente, quando nós submetemos ao Espírito Santo de Deus, nós podemos dominar a língua. Por isso que ele diz, mas para isso é necessário que nós andemos em espírito e não na carne. Porque embora nós tenhamos a natureza divina, nós ainda temos a nossa disposição, a escolha, a decisão de dizer, eu vou andar no espírito ou eu vou andar na carne. Se eu andar na carne, consequentemente eu vou alimentar a carne e jamais vou vencer a carne. Ao contrário, eu vou dar lugar à carne. Mas quando eu andar no espírito, aí eu vou ter condições, eu vou ter o poder necessário para dominar os desejos da carne
e, digamos assim, crucificá-los. Aliás, a Bíblia ensina isso, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza humana, né? A nossa natureza pecadora. Então, nós podemos concluir esse texto aqui, meus filhos, mostrando que o ser humano em si, ele não tem capacidade de dominar a sua própria natureza. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, que não há um sequer, todos se extraviaram e juntamente, né, cometem iniquidade. Então, o ser humano por si mesmo, ele não consegue, primeiro, se purificar dos seus pecados. Segundo, parar de pecar por si mesmo. Nenhum ser humano consegue isso. Então, ele não consegue dominar a si mesmo. Mas quando ele recebe a Cristo como Salvador e Senhor, o sangue de Cristo perdoa, mas também Cristo derrama o seu Espírito sobre nós, e agora nós passamos a ter dentro de nós a natureza divina. E essa natureza divina é superior à natureza humana. Aí ela pode vencer a carne, ela pode nos ajudar a dominar a língua, né? Então assim nós podemos. Veja aí, continua aí. Quando o crente exerce um cuidado, né, um cuidadoso controle da língua, pode-se presumir que ele também seja capaz, escreve aí a palavrinha, capaz, de dirigir sua vida inteira em seu curso apropriado e divinamente cartografado. Ele é um varão perfeito. Escreve aí a palavrinha perfeito. É o que Tiago diz aqui no versículo 2. Olha, volta lá, versículo 2 do capítulo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então ele diz que quando a gente consegue dominar a língua, a gente é um varão perfeito. Não perfeito no sentido de que nunca mais nós cometemos pecado, não é isso. Mas que quando nós somos transformados, quando alguém que tinha uma língua venenosa, ferina, maligna, e ele recebe a Cristo como Salvador, ele agora tem condições dadas por Deus para mortificar essa língua e para dominar essa língua e para fazer com que essa língua, que antes era mortífera, agora ela produza vida. Que antes ela produzia destruição, agora ela vai produzir edificação. A língua que antes produzia maldição, agora ela vai produzir bênção. Deu para entender? Então é isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Humanamente falando, um homem não vai controlar de jeito nenhum. Humanamente falando, o ser humano não consegue parar de pecar. Mas quando Cristo entra na sua vida, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, a natureza divina habitando dentro dele, vai lhe capacitar para que ele não ande mais segundo o curso do mundo, segundo o curso da carne, mas agora ele ande de acordo com a vontade de Deus. Ok? Concluindo. Então você escreve aí varão perfeito. Mas quando a língua não é refreada, mesmo sendo pequena, mas o resto do corpo provavelmente não terá controle nem disciplina. Escreve aí a palavrinha disciplina. Entende? Então, ó, mas quando a língua não é refreada, mesmo sendo pequena, também o resto do corpo provavelmente não terá controle nem disciplina. Ou seja, o que ele está querendo dizer é, quando uma pessoa não consegue dominar a língua, normalmente é uma pessoa indisciplinada no restante do seu corpo, no restante da sua vida. Entende? Então, o que ele está querendo dizer é, quando normalmente a pessoa ela domina a língua, com a ajuda de Deus, normalmente ela consegue dominar outras áreas na sua vida. Então, isso é muito apropriado, né? Porque assim como o leme dirige o navio, o cabeça dirige o cavalo, a língua dirige o ser humano. Concluindo, com a ajuda de Deus podemos e devemos usar a língua de forma que Deus seja glorificado. Então escreva aí, glorificado. Deus deve ser glorificado. E aqueles que estão ao nosso redor sejam edificados. Então escreve aí a palavrinha edificados. E Efésios 4, 29, bem conhecido, acredito que a grande maioria dos irmãos sabe de cor, né? 4, 29, que diz lá, vamos recitar de cor? Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Então não deve sair de nossa boca aquilo que não vai edificar, mas aquilo que vai realmente edificar, encorajar, ajudar as pessoas. Então, meus queridos, com a ajuda de Deus, eu e você podemos controlar a nossa língua.
com a ajuda do alto, com a natureza divina habitando dentro de nós, nós podemos dominar a velha natureza e fazer com que ela seja sujeita, submissa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, meus queridos, a realmente dominar a nossa língua. Não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus. Para isso é necessário o quê? Andar no Espírito e não fazer a vontade da carne. Então nós temos que submeter ao Espírito Santo de Deus, né? Através daquilo que Ele nos ensina, através da sua santa palavra. Dessa maneira, meus queridos, nós vamos, com a ajuda de Deus, dominar a nossa língua. E, consequentemente, dominar todo o nosso corpo, né? Então, é possível dominar a língua? Com a ajuda do alto para os salvos, sim, isso é possível. Não que nós vamos ser perfeitos e nunca falar nada que é errado, não. Mas a nossa língua vai ser, de modo geral, uma língua usada para a honra e para a glória do nosso amado e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a ter língua e palavras sábias, palavras que realmente possam edificar e encorajar. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus queridos, nós terminamos essa parte, né? E nós vamos passar para a segunda parte, que é a parte dos agradecimentos e dos pedidos de oração, ok?